Olha, gente, eu já ouvi tanta coisa a respeito de gordura. Uma é trans, outra é aquela que frita o pastel do chinês, leva um mês naquela bacia. Tem outra que é boa, que faz bem à saúde. É uma coisa tão complicada que, fazendo uma mistura aqui, aí nós resolvemos chamar quem entende para falar sobre esse assunto. Qualidade da gordura, uma que vale a pena e a que não vale a pena, o que você deve fazer para evitar? Tem uma ali que dizem até que não faz muito mal se você não exagerar na dose. Vamos ver. Estamos recebendo aqui Fabiola Nejar, nutricionista, e que tem aí uma cancha boa para falar com a gente sobre o tema. Muito obrigado, Fabiola. Imagina, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês os assuntos sobre as gorduras. E é uma verdade. Temos inúmeros tipos de gorduras e é bom conversar sobre isso para fazer as melhores escolhas. Uhum. Bom, quais são as gorduras, então, finalmente? Então, na verdade, na prática, como que a gente gosta de trabalhar? A gordura que a gente acaba chamando de óleo, que é líquida à temperatura ambiente, e a gordura que é sólida à temperatura ambiente, que daí a gente normalmente denomina gordura mesmo. Essas que são líquidas à temperatura ambiente são gorduras com maior proporção de ácidos graxos. O que são os ácidos graxos? As menores porções das gorduras da forma insaturada. Por isso é que ela mantém essa gordura na forma líquida quando está na temperatura ambiente. As gorduras que são sólidas à temperatura ambiente têm os ácidos graxos saturados. De um modo geral, a gente sabe que esses ácidos graxos que são sólidos na temperatura ambiente, eles favorecem a formação das placas de gordura no nosso sistema, que a gente dá o nome de ateroma. E são essas placas de gordura que aumentam o risco para as doenças cardiovasculares. Então, o foco tem que ser da dona de casa ou da população que estiver preocupada com isso, é evitar aquelas gorduras que são sólidas à temperatura ambiente. A gente tem um dado muito importante que que essa gordura, na verdade, que é a saturada ou que é a sólida à temperatura ambiente, quando ela é formada na natureza, ela é de mais fácil digestão. E essa gordura que é sólida à temperatura ambiente, quando ela é preparada pela indústria, ela tem mais dificuldade de ser digerida. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Se vem da natureza, tudo bem. O que eu estou falando? Abacate, por exemplo, tem gordura e essa gordura, a temperatura ambiente, tende a ser sólida. É perigoso? Não, porque ele é da natureza. Então, o organismo da gente reconhece com mais facilidade, digere, metaboliza e excreta com maior tranquilidade. Então, a gordura de coco que vende na lata também é da natureza ou não? Isso, só que é o seguinte, a gordura, quando a gente extrai do coco, ela só vem gordura. Quando eu como com o coco, ela tem ali outros nutrientes junto com a fruta. Então, isso também é importante a gente pensar. Uma coisa é eu comer abacate, uma coisa é eu comer o coco, outra coisa é eu só usar o óleo ou só usar a gordura. Esse é um cuidado, porque me preocupa muito com relação a essa gordura do coco, é que ela tem... industrializada. Exato. Ela tem benefícios, mas ela vem com uma indústria pesada, com um marketing importante, que faz o consumidor achar que ela é tão boa que eu posso comer à vontade. E sabe uma coisa que é muito importante? Parcimônia. A boa dica é essa, tudo com moderação. Fabiola, hora do almoço, aí fala assim pra gente, vamos comer um churrasquinho? Aí tem lá aquela gordurinha em volta da carne. Eu já vi gente até dispensando a carne e comendo só a gordura. Ai, pois é. O senhor não imagina como isso me preocupa. Eu sempre dou essa dica. Essa é gordura saturada, de novo. É importante que ela seja consumida moderadamente e sempre associada a um fator de proteção. O que vale a pena? Uma boa salada ou um cereal integral, combinando naquele prato, daquele churrasco, para facilitar a digestão dessa gordura saturada. Agora, só comer a gordura saturada não é uma boa indicação. Trampolim para o suicídio. Eu costumo dizer, eu sou meio radical, às vezes em casa eu digo, olha lá, vocês estão caminhando para um lugar que não é o melhor, por conta disso. Porque é isso, a gente, como epidemiologista, a gente consegue enxergar que cada fator de risco é um passo
né, para uma doença que pode levar a um desfecho final, que é o óbito, ou a algumas sequelas importantes, né, que a gente precisa pesar. E quem é protagonista, né, da própria história é o sujeito que vai escolher, ele que vai dizer, opa, pera lá. E não é o profissional de saúde. A obrigação, a gente tem obrigação e a gente tem um papel importantíssimo de ensinar. Mas a escolha, ela é dada por cada um do sujeito. Eu é que escolho. Se eu amo a gordura do churrasco, que eu quero consumir, que eu tenha isso, eu tenho consciência de que aquela gordura aumenta meu risco para as doenças. Então, eu faço o consumo dela junto com o fator de proteção. Isso melhora muito a qualidade de vida. Diz que vira, inclusive, açúcar, né? A gordura no sangue. Então, tudo que é excesso, por exemplo, aí a gente vai sair de um grupo, né, de um macronutriente, que é a gordura que a gente estava falando, vai para um outro grupo de macronutrientes, que são os carboidratos. O açúcar, o simples, ou o disacarídeo, que é o açúcar de mesa, a sacarose, que é a combinação da molécula de glicose com frutose, quando em excesso, ela é acumulada na forma de ácido graxo. Então, tudo aquilo que eu como, que é carboidrato, e que depois de digerido não vai ser metabolizado, não vai me oferecer energia para, por exemplo, estar conversando aqui hoje com o senhor, o que vai acontecer? Ela vai formar tecido adiposo. Então, esse também é um cuidado, esse equilíbrio do quanto eu como e para que eu estou fazendo o consumo disso é fundamental. E não deixando de lembrar que a gente não só come pelas questões biológicas, eu tenho clareza disso e a nutrição tem cada dia discutido mais isso. A gente come sim pelas questões afetivas, pelas questões sociais, pelas questões culturais, mas que quando isso acontecer, precisa acontecer numa harmonia, para que a gente não tenha prejuízo. Você tocou num assunto realmente que é bem real, né? O cara está deprê, está chateado, aí ele acaba metendo o pé na jaca, vai lá e come pra caramba. Não é? E aí acaba ficando pior, né? Exatamente, porque daí vem a culpa. Coitado, sai de uma sensação, aí vem a outra, vem a culpa, porque daí vem, nossa, eu não devia ter comido um pacote de biscoito, eu não devia ter comido um pote de sorvete, que são os campeões aí das gorduras que trazem malefícios. Então, exato, a gente tem isso faz parte do ser humano. A alimentação, ela não serve só para nutrir o corpo, ela é mais do que isso, ela permite uma vivência, e as vivências esbarram nisso. Ô, Fabiola, todo mundo fala muito ainda, gordura trans. Isso. É um negócio, né, trans, bonito. O que é gordura trans? Então, essa do sorvete que você falou é ela, né? A estrutura dela, quimicamente, ela é mais complexa, mas a gente pode até pensar que só para não parecer que trans vem de transgênico, esses dias um aluno me questionou, e não é. Esse trans é o seguinte, eu pego uma gordura líquida à temperatura ambiente e quero transformar essa gordura numa gordura sólida à temperatura ambiente. Um caso clássico disso é margarina. Margarina é óleo vegetal que a gente introduz. Às vezes, né? Porque diz que algumas são feitas com uma tal de graxaria, que é sebo, é tudo que pega, que sobra no supermercado, exato, bota numa temperatura de 300 graus, aquilo fica... Aí depois deve passar uma folhinha ali em cima para dizer que é vegetal. E aí introduz essas moléculas de hidrogênio e ela fica sólida. Essa trans é que a entrada na estrutura do ácido graxo é na posição trans e não cis, como seria o comum. E isso é que faz a gordura trans que a gente coloca hoje no mercado e que é de notificação compulsória para a indústria de alimentos. Ela obrigatoriamente precisa colocar na tabela de composição nutricional do seu produto. Quanto tem de gordura trans. Quanto tem de gordura trans. Se tiver muito, não compre. Então, só que a gente não tem valor de referência. Tem dois dados importantes. Um é que a gente precisa começar a ler rótulo. O outro é que a gente, ao ler rótulo, precisa entender, né? E a outra condição é isso. Bater o olho, tem gordura trans? Procura não levar para casa. Fabiola, aquele tacho que frita o pastel do chinês, que fica um mês lá na loja, o que você diz dessa gordura? Então, essa gordura é assim. Normalmente, a gordura desse pastel é uma gordura líquida. É o conhecido óleo de soja. Ele vai lá para o tacho, ele vai com maior proporção de ácido graxo insaturado. Ele é líquido à temperatura ambiente. Mas ele superaquece
esfria, aquece de novo e superaquece, frita, e entram outras substâncias ali, né? Porque além do pastel, que sai sempre um pedacinho dele, sai a gordura da carne que estava lá dentro, Do queijo. enfim, do queijo, ele começa a misturar e isso começa a alterar a composição do óleo. E mais do que isso, esse superaquecimento faz uma coisa que a gente chama de ponto de fumaça, que decompõe a gordura, formando uma substância chamada acroleína. Meu Deus. Que é tóxica para o trato digestório como um todo, ela agride a mucosa. Então, comer um pastel desse com uma grande proporção de acroleína pode fazer a gente ter irritação da mucosa do trato digestório como um todo. Meu Deus. Primeira reação pode ser uma queimação, uma azia, uma pirose que a gente chama. Queima o estômago, que é essa agressão mecânica da acroleína na mucosa do trato digestório. E isso vai até o intestino, então cuidado. Vem daí uma gastrite, uma úlcera. Exato. Né? Ô, Fabiola, eu tenho certeza que lá em casa o pessoal está querendo saber mais coisas e eu queria que você deixasse um posicionamento, se puder. Sim. Tipo Instagram, esses negócios aí, para o povo falar direto contigo, é possível? E, na verdade, eu posso passar o meu contato, pode Sim. ser o meu e-mail. Pode. É F de Fabiola, Nejar, que é meu sobrenome, fnejar@hotmail.com. Pode ficar à vontade para tirar as dúvidas, para a gente poder conversar mais sobre isso. E uma boa dica, prepare comida em casa. Vá ao mercado ao invés do supermercado. Vá à feira ao invés do supermercado. E põe todo mundo para fazer comida. E quem está dando o conselho melhor. já falou para mim que está com pressa para ir dar comida para o filhote. Pois é, porque eu vou fazer em casa, exatamente. Valeu, Fabiola, obrigado, Valeu, hein? imagina. Uma grande satisfação tê-la aqui. Espero que volte mais vezes com dicas tão importantes e tão interessantes para a sua saúde e para a nossa, né?